A gente se orgulha de sermos pessoas que estamos sempre evoluindo, né? E que ótimo, não é verdade? Imagina se a gente, hoje em dia, ficasse tendo os mesmos pensamentos que a galera do século XVI. Imagina só, né? As mesmas pessoas que achavam a boa ideia coisas como a Inquisição, ou que a Terra é plana e o centro do universo é a Terra também. Absurdo, certo? E se eu disser que a nossa cabeça continua exatamente igual ao desses caras do século XVI aí, que eu acabei de falar? Pode não ser verdade com relação a tudo, mas com certeza é verdade quando a gente se refere à nossa percepção a respeito dos povos indígenas. Porque a nossa percepção da Amazônia, povos indígenas, suas culturas ainda é muito influenciada pelos primeiros relatos feitos pelos nossos exploradores e colonizadores. Isso aí, uns caras de 1500 que passaram 4 meses confinados numa caravela e chegaram aqui totalmente biruleibe das ideias. Foi basicamente o BBB mais sujo da história. O vencedor saía do confinamento pobre e com sarna. Esse é o nosso influencer. O indígena sempre é retratado como um selvagem, sempre armado, sem organização social, com roupas estranhas e principalmente sem Deus. Essas descrições fantasiosas deram origem a mitos e lendas sobre os povos indígenas, inclusive muito retratados na nossa literatura aqui. Isso tem um reflexo direto, tanto na forma como a população trata o assunto, quanto nas políticas públicas, né? Como elas são feitas para responder às problemáticas da Amazônia e dos povos indígenas, mas também como o mundo enxerga essa questão. Tem gente que literalmente acha que vai chegar no Brasil e só vai encontrar floresta, que em Manaus não tem nem prédio, o que me dá certos problemas, como por exemplo, como alguém que morou perto do Bosque Rodrigues Alves em Belém, a gente chegava perto dos povos de fora lá, quem chegava e falava assim, não, pelo amor de Deus, Belém é uma capital, é uma cidade muito grande, chega desse tipo de preconceito, e aí no muro do bosque o cara viu isso aqui, ó. Os macaquinhos. E aí eu ficava, pô, mas não é na cidade toda também, pô. Vocês vêm justo na parte que tem macaco, pô. Sai, macaco. Sai, macaco. A partir do século XX, os povos indígenas começaram a reivindicar a sua própria voz na criação das suas próprias narrativas, desafiando esses mitos, estereótipos criados e disseminados sobre eles. Essa luta pela redefinição das narrativas é dura e continua até hoje por meio de publicações em redes sociais, presença em espaços de poder, universidades, coletivos e movimentos. Ou então com muito deboche, né? Como é o caso do Tucumã Pataxó, que é maravilhoso e usa bem a gente para rebater esses velhos pensamentos do Pero Vaz de Caminha que aparecem até hoje, só que via 5G. Faz sentido, cara. É tanto que eu vim aqui na minha torre particular para ver se o sinal ficar melhor, o Wi-Fi. Minha filha, a gente compra o celular, a gente compra. A gente vai na loja, trabalha e compra. Vocês pensam que só porque a gente é indígena, que a gente sai aí ganhando, encontrando celular, tudo que a gente tem que trabalhar, tem que comprar. Olha, um Samsung. Caraca. Porra. Sorte. Isso é sorte, viu? Isso é sorte. Vou pegar uma frutinha. Oxi. Um iPhone. Do nada aqui no pé. Viu? O discurso colonial ainda está muito vivo nas nossas redes sociais, utilizado por grupos organizados que tentam desacreditar e apagar a história dos povos indígenas. Eles recorrem a esse tipo de estereótipo, né? E fica tipo, mas índio usa roupa? Indígena tem iPhone? Como assim você usa internet? O que está acontecendo? Você usa sinal de fumaça para falar com as pessoas? E isso é só a parte levinha das desinformações que ocorrem por aí. O coletivo Intervozes, que registra e analisa as mentiras propagadas sobre a Amazônia, principalmente durante os períodos eleitorais, faz o seguinte, eles catalogaram tudo e nos comentários encontrados nas redes sociais nós temos coisas como tribos armadas, povo perigoso, índios baderneiros. Isso reflete as mesmas narrativas dos invasores do passado, impondo as suas normas sociais sobre os indígenas. Esse discurso continua a reverberar de diferentes formas nas redes sociais atualmente. Tipo quando dizem coisas como, sei lá, abre aspas, a FUNAI sustenta os indígenas, fecha aspas. O Jornal de Casa resolveu fazer uma coisa nova, que poucos jornais fazem quando eles tentam falar de alguma coisa de causa indígena, que é ouvir um indígena. Eu sei que é revolucionário, mas é com grande prazer que a gente recebe aqui o Davi Copenau, uma lenda do povo Yanomami, membro da Academia Brasileira de Ciências e palestrante da plenária de abertura da 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ele nos deu a honra de falar com o nosso jornalzinho aqui e explicar um pouco de como funciona esse sistema todo. E nós, povo Yanomami, a FUNAI ele não sustenta meu povo Yanomami, não. Quem sustenta o povo Yanomami, o próprio povo Yanomami que está sustentando uma família e que sustenta de fome de nós a terra-mãe sustenta de nós. A FUNAI, ele só proteger de nós
para não invasores não entrar, invadir as nossas aldeias. FUNAI, ele só resolver, muito importante para nós, demarcação da terra Yanomami. O povo da cidade fica falando, fica mentindo, porque o povo da cidade fica falando, ele não reconhece a realidade, o povo Yanomami, onde ele está morando, nas montanhas, o pé do lago, o pé dos rios, mas eles não conhecem. Eu sou Yanomami, eu sou criado da floresta, eu sou assim, criado com a grande liderança das comunidades que moram nas montanhas. Eu conheço, é por isso que eu estou tentando explicar. O povo da cidade fica falando com a televisão, falando com a jornalista, fica enganando para as outras pessoas que não reconhecem de nós. Isso aí não é verdade. Quem sustenta a nossa comida é roçado. Existe uma indústria de financiamento e desinformação sobre os povos indígenas que vão desde o povo selvagem do Pero Vaz de Caminha até a mamata das ONGs, onde dizem que os indígenas basicamente são grandes empreendedores que se aproveitam de tudo que eles podem na vida e no sistema para poder enriquecer. Olha, por exemplo, aí o grande general Heleno emplacando uma história que ele conheceu indígenas que e ele diz só, falavam inglês. E não conseguimos conversar com os indígenas. Eles só falavam inglês. Eles só falavam inglês. E estavam há pouco tempo no Brasil, eram nômades. Esses índios vão defender o território brasileiro, como tem gente que entra com esse argumento que é falso. Agora eu era herói e o meu cacique só falava inglês. Povos indígenas no Brasil são milhares, minha gente. Milhares de pessoas e povos diferentes que têm todo o direito à vida com dignidade plena, inclusive o direito de se integrar ao nosso modelo de vida se quiserem e no aspecto que quiserem. Agora, os povos tradicionais precisam ter os seus direitos resguardados, minha gente, por questão de justiça, porque a autonomia é um direito e é entendendo esse sistema de autonomia e justiça que a gente pode evoluir o pensamento e sair de 1500, como diz o Kauri Waiapi. Muita gente me deixou no comentário que os indígenas não caçam mais, que os indígenas não sabem mais caçar. Cara, essa pessoa precisa estudar com urgência sobre a realidade indígena de hoje. Porque os indígenas caçam sim. Só que hoje em dia indígenas não só caçam macaco, não só caçam pássaro. Hoje em dia indígenas sabem caçar de tudo. Sabe caçar dinheiro, sabe caçar quem não respeita seus direitos. Hoje em dia indígenas não só caçam com arco e flecha. Então quem fala que os indígenas não caçam mais, que não sabem mais caçar, tá errado. E essa pessoa precisa estudar com urgência sobre a realidade indígena de hoje. Se tu tem esse pensamento também, vai estudar e eu vou caçar. Sem falar que as legislações dos tratados ambientais que o Brasil é signatário garantem um direito à autoidentidade. A autoidentidade é um direito fundamental. E ser indígena não é só viver na aldeia, como você aprendeu na escola. Os indígenas têm direito a uma vida plena. E ser indígena é muito mais do que isso. Pode significar, sim, ele ter bens, poder consumir, ter iPhone, ser influencer na internet. Negar isso é a mesma coisa que eu chegar pra você, que é descendente de italiano ou de português, e falar do tipo, e aí, mas como assim, mano? Você é descendente de português aí, não tem uma padaria? Que absurdo é esse? Rapaz, como assim? É como uma pessoa dizer que só porque ela é descendente de alemão, ela necessariamente tem que simpatizar com o nazismo. É uma coisa extremamente ignorante e até muito ofensiva, se você parar pra pensar. E por que negar essa identidade indígena é uma questão estratégia? Porque os grupos dominantes simplesmente querem que isso não aconteça, essa identidade não exista, porque sem identidade eles não podem reivindicar território nenhum. É muito mais área para todo mundo fazer negócio. Gostou desse assunto? Quer saber um pouco mais? Então dá uma olhadinha e segue a gente no Mentira Tem Preço lá no Instagram, manda sua dúvida, comenta o quanto você quiser lá, segue a galera porque lá tem muito mais informação. Então vai lá no Instagram e segue a gente porque a gente precisa que todo mundo saiba desse projeto.